Oi, sétimo anos, voltamos mais uma vez, agora para falar um pouquinho de répteis. Agora na nossa última aula, nosso último vídeo, nós falamos sobre anfíbios. E aí vocês podem assistir separados ou até juntos esses vídeos, mas eu resolvi fazer um para cada grupo, para vocês saberem que são grupos separados, tá bem? Então vamos lá. Os répteis. Vamos lá. Os répteis, eles vão ser os primeiros animais a conquistar o ambiente terrestre definitivamente. Como eu falei para vocês, os anfíbios, eles têm uma dependência da água, principalmente na sua fase larval. Os répteis já não. Eles já vão ser dependentes, independentes da água, principalmente para reprodução. Obviamente, nenhum ser vivo vive sem água, sem beber água, por exemplo. Mas eles podem viver mais afastados, ok? Eles não precisam viver ali próximos ou enterrados. Eles têm uma pele que vai resistir a isso, uma reprodução que vai resistir a isso e ovos que vão resistir a isso. E a gente vai ver isso aí. A grande questão dos répteis são os ovos amnióticos, né? Que a gente vai ver também em outros grupos, como mamíferos, e vamos ver também em aves, tá? Nem todo mamífero coloca ovo, a gente pode ver isso posteriormente, mas tem alguns que colocam, lembrando. Os répteis também têm essa questão, nem todos deles colocam ovos, a maioria deles coloca, mas alguns não. Mas é muito raro mesmo ter um réptil que não coloca ovo, mas existem, tá bem? Eles vão ter as suas escamas, né, substituídas, eles vão ter placas córneas, que são escamas bem definidas e bem resistentes. A pele deles não vai ser mais aquela pele fininha, delgada, úmida que a gente viu nos anfíbios. A pele deles vai ser mais resistente, porque eles podem sobreviver mais tempo. Se eu coloco um anfíbio no sol, por exemplo, pego um sapo, coloco ele no sol e deixo ele lá, ele vai morrer desidratado. Se eu faço isso com um réptil, eu já tenho uma chance maior de sobrevivência. Por isso que eles foram os primeiros a conquistar o ambiente terrestre. Mas, assim como os anfíbios, eles são ectotérmicos. A temperatura deles vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Eles não conseguem manter a temperatura constante. E aí eles vão ter várias estratégias. Fica no sol, entra na água, depende da temperatura ambiente e do que eles desejam para aquele momento, tá bem? Quem são esses répteis, né? Quelônios, que a gente vai conhecer como tartarugas, cágados e jabutis, as serpentes, os jacarés, os crocodilianos, que são jacarés, crocodilos e gaviais, e os lagartos, que tem mais de um tipo, a gente vai ver isso aí. E uma coisa muito importante, os répteis não são um grupo de verdade. Lembra que eu falei que existem grupos de verdade e grupos que não são de verdade? Eles não são um grupo de verdade, eles não têm o mesmo ancestral em comum. Eles não englobam todos os seus descendentes, mas isso é uma discussão até legal, mas vamos deixar para outra aula, tá bem? E aí a gente vai começar falando um pouquinho desses grupos. Deixa eu vir para cá para a gente ver os grupos. Começando com os rinocéfalos, eles não vão ter essas escamas córneas que a gente vai ver, tá? Os olhos deles são reduzidos e eles vão ter uns espinhos na parte dorsal, na parte das costas. E não temos muitas espécies, tem 2 espécies, tá bem? Eles vão ser aqueles lagartos estranhos maiores que vocês veem em alguns documentários. São esses caras aí, tá? Mas vamos para o que a gente tem mais contato, que a gente conhece melhor, que são os quelônios. Os quelônios, eles vão reunir tartarugas, cágados e jabutis. Professora, não é tudo a mesma coisa? Não, eles são bem diferentes, porque eles vivem em locais diferentes. As tartarugas são estritamente aquáticas, marinhas, tartarugas estritamente aquáticas e marinhas. Tartaruga. Então aí eu tenho
tartaruga de pente, tartaruga de couro, tartaruga verde. São 7 espécies, na verdade, de tartaruga, tá? São poucas. Nós temos os cágados. Os cágados, não tem foto de cágado aqui, mas eles são aquelas tartarugas estranhas que têm o pescoço comprido, que elas não colocam a cabeça para dentro assim, elas viram a cabeça de lado, tá bem? E elas vivem entre o meio aquático, do cícula, doce, e o meio terrestre, tá? As patas dela servem para nadar, mas também para caminhar. E os jabutis são estritamente terrestres. A pata deles é muito diferente de uma pata de uma tartaruga. Vocês podem olhar aqui, né? A tartaruga tem essa pata que mais parece uma nadadeira. Ela é mais assim. O jabuti já tem a pata para caminhar. Aqui a pata dele não está muito bem. Não dá para ver muito bem, mas ela já é mais para caminhada. Uma tartaruga, a professora, as tartarugas, elas vão na praia para poder botar seus ovos. Sim, elas vão na praia, elas conseguem se arrastar ali na areia, não é bem um caminhar, mas elas se arrastam na areia. Mas elas não vivem nesses locais, tá bem? O corpo delas não é adaptado para isso. E todos esses animais, isso é muito importante a gente falar, têm uma respiração pulmonar. Eles não têm respiração branquial, eles não têm respiração cutânea, eles respiram pelo pulmão. Professor, até as tartarugas? Sim. As tartarugas precisam fazer igual aqueles mamíferos aquáticos, né? Bota a cabecinha para fora, respira, depois volta para a água, tá bem? Então, eles têm uma respiração pulmonar, tá? Foca nisso. Elas não têm dentes, elas têm um biquinho, né? Tanto cágados, jabutis e tartarugas, elas têm um bico córneo que vai servir para estraçalhar as presas. E assim, as tartarugas, elas são normalmente herbívoras, mas elas são muito oportunistas. Então, elas vão comer mais coisas do que só folhas ou algas ou coisas assim, tá? Tanto que algumas tartarugas confundem o seu alimento com sacolas plásticas e coisas afins que podem estar no oceano. Outra coisa que é super importante falar para vocês. Toda a estrutura dela é conectada ao corpo. Pessoal, não existe essa questão da tartaruga sair da casca e voltar desse casco. Esse casco é parte da estrutura dela, ele está fundido com a coluna, com as costelas. O plastrão, que é essa parte ventral da tartaruga, né, que está na barriga, ele é fundido com as costelas. O casco das tartarugas está fundido com a coluna. Então, se eu tento retirar esse animal dali de dentro, eu vou matar ele, porque eu tô quebrando a coluna dele, quebrando as costelas, tá bem? Então, ele é todo fusionado, que a gente chama, tá? Não é uma casa onde ele entra e sai, aquilo ali é ele. Tá bem? Ele consegue se esconder para fugir dos predadores, mas como outros animais conseguem se esconder, não significa que aquilo ali é a casa deles. Muito cuidado, porque muitos desenhos ensinam isso, que ele pode sair e voltar, inclusive aquele filme Sem Floresta, se eu não me engano. É um bom filme, mas para outras coisas, não para essa questão da tartaruga. E aí, nós vamos para os escamados. Os escamados vão ser o que a gente chama de serpentes, os ofídeos e os lagartos, tá? Esses animais, eles já têm essas escamas, tá no nome deles, né? Eles já têm essas escamas córneas que nós falamos. Eu acho, creio eu, que é mais fácil de identificar nas serpentes. Professor, você está falando serpente. Por que não está falando cobra? Porque cobra é um grupo dentro de serpente, tá bem? Nem todas as serpentes são cobras, tá? Mas toda cobra é serpente. E aí nós temos as serpentes e os lagartos. As serpentes, elas são ápodes, não têm patas, tá? Por um processo evolutivo, elas acabaram reduzindo e chegando a perder essas patas. Mas elas têm uma origem embrionária
que é de tetrápode, que são 4 patas. Que são esses animais que a gente está começando a ver agora, né? Anfíbios, répteis, e vamos ver os próximos, todos eles são tetrápodes. Elas vão ser ápodes, a locomoção delas vai ser feita através de rastejar, é uma contração muscular lateral, então elas vão caminhar dessa maneira. Professora, como não confundir uma minhoca com uma cobra? O que pode acontecer, né? Minhocas, tem umas minhocas grandes. Minhocas andam assim. Cobras andam assim. Tá bem? Então, é observar mesmo esses animais. Mas não vamos matar ninguém. Lembrando. As cobras, elas têm órgãos especiais sensoriais, né? Que elas vão sentir o ambiente através, principalmente, do olfato e do paladar, entre muitas aspas. Né? Elas vão botar essa língua para fora e essa língua vai capturar as partículas do ambiente e elas vão colocar essas partículas num local especial. E aí elas vão saber, através dessas partículas do ambiente, como é que tá, vão se localizar, tá bem? E elas são muito rápidas, ou seja, encontrou uma cobra, eu corro? Pode ser que sim, mas sabendo que ela é muito mais rápida que você, tá bem? E aí nós temos os lagartos também. Esses já têm 4 patas visíveis, eles vão caminhar com essas patas. São animais bem resistentes. O que a gente conhece por esses lagartos, entre muitas aspas, né? Que não são só lagartos, mas os camaleões, as lagartixas. E aí a gente vê alguns com mais frequência. As lagartixas nas nossas casas, elas são répteis também. E esses animais passam por um processo de muda dessas escamas. Não é igual ao processo de muda dos artrópodes, é diferente. Deles é uma pele, dos artrópodes é o esqueleto. Lembra? Vamos diferenciar esses animais também. E o próximo são lindos crocodilianos, que são crocodilos, jacarés e gaviais. Os gaviais, a gente já viu uma foto deles aqui. Vamos voltar aqui rapidinho. Só para eu falar. São esses caras aqui, que tem um biquinho mais fininho, tá? A boca deles é um pouquinho mais fininha. Isso é um gavial. Volta para lá. E aí nós temos os crocodilos e os jacarés. Os jacarés normalmente são menores, tá? E os crocodilos são maiores, mas isso pode variar. O que vai diferenciar eles mesmo é a posição dos dentes. Mas isso daí é uma coisa mais avançada para vocês. A gente tem muito jacaré aqui no Brasil. A gente não tem crocodilos. A gente tem jacarés. E esses animais, eles são encontrados em ambientes que normalmente tem água por perto, tá? Apresentam 4 patas, são extremamente fortes. Eles podem ser encontrados em ambientes marinhos, tussícolas. Mas marinho, quando eu falo marinho, não quer dizer que eu vou encontrar ele lá no meio do oceano nadando junto com um tubarão. Não. Ele precisa de um espaço de terra. Então, ele vai ser encontrado naquela junção ali entre água do mar e água do rio, tá? E ali são encontrados os crocodilos, principalmente. Jacarés não vivem nesses locais, vivem mais em ambientes ducícolas. Uma coisa muito importante deles é que eles possuem placas ósseas nas costas. Essas placas ósseas, elas começam a ajudar esses animais melhor no seu processo de esquentar e esfriar o seu corpo. Por isso que eles ficam paradinhos ali na beira do lago, do rio, do local onde eles estejam para esquentar. E essas placas ósseas, elas vão facilitar esse aquecimento do corpo. Uma coisa que eu acabei não falando, mas vamos falar aqui no final, é que os répteis, o sistema circulatório deles é fechado e incompleto. Ou seja, normalmente a maioria deles, exceto os crocodilianos, eles têm 2 cavidades
e o sangue oxigenado e desoxigenado se mistura. Os crocodilianos têm 3 cavidades, quase completamente fechadas. É uma diferenciação deles aí. E outra coisa, as cobras, as serpentes, elas são peçonhentas. A gente já viu que seria um animal peçonhento, né? Seria um animal que consegue inocular o seu veneno com aquele dente de peçonha, aquele dente grandão que a gente sempre desenha das cobras, é chamado de dente de peçonha, que ela consegue inocular o veneno. Esse dente pode ser na frente, no meio ou atrás. E aí tem diferenças nesses animais. Aqui eles falam um pouquinho sobre dinossauros, que foi um tipo de réptil, né, que habitou e governava o nosso planeta na era mesozoica. E não só os dinossauros, mas os répteis na era mesozoica eram muito diversos, tá? Foi quando a gente teve um boom de espécies de répteis, porque era muito mais quente, a quantidade de oxigênio era maior, então facilitou a sobrevivência desses animais. Como a gente falou lá no início, eles foram os primeiros a conquistar um ambiente terrestre, tá ok? São bastante informações. Como é que os dinossauros foram extintos, né? Isso é legal. É através da caída de um meteoro ali perto do Golfo do México. Essa é a teoria mais aceita até hoje, que causa algumas mudanças no planeta inteiro. Professora, mas o meteoro era gigantesco, tá? Era quilométrico, era enorme. Então ele bate na superfície terrestre, mata alguns instantaneamente e vai matando outros devido às mudanças que ele vai causar no planeta, as mudanças climáticas, enfim. Ele vai matando lentamente os dinossauros, que precisavam de uma disponibilidade de luz, de alimento, de aquecimento do planeta muito grande, que com a caída desse meteoro e a suspensão de poeira e algumas outras mudanças climáticas que ele causa, eles não vão ter mais essa disponibilidade para estarem governando o planeta. E aí eles são substituídos pelos mamíferos, que hoje são os que governam o planeta. Entre muitas aspas, né? A gente viu que a espécie mais diversificada e mais abrangente no nosso... o grupo mais diversificado, mais abrangente do nosso planeta, na verdade, são os insetos, que estão aí mandando em tudo. Pessoal, vocês podem fazer os 5 primeiros exercícios, assim como na outra aula, da página 317, começa lá e termina aqui na 318, falando um pouquinho sobre os répteis. E aí, se surgirem dúvidas, a gente tira na aula presencial, tá bem? Estudem bastante, essa matéria não é difícil, é tranquila. Um beijo e até a próxima aula.